Olá, você que está chegando agora ao nosso canal A Drop of Science, a sua dose diária de ciência. Eu sou o professor Marcelo Saldanha Ock, do curso de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo. E no vídeo de hoje eu abordarei uma questão extremamente relevante para o treinamento físico. Devo realizar o exercício aeróbio antes ou depois do exercício de força, quando essas duas estratégias são combinadas na mesma sessão de treinamento? Então, vamos ao nosso vídeo, mas antes disso, roda a nossa vinheta! Esse tema, sem dúvida, desperta muito interesse de treinadores e também dos praticantes de exercícios físicos. Qual a melhor ordem, professor? Devo fazer primeiro o exercício aeróbio ou devo primeiro realizar o exercício de força? Esse não é um questionamento simples de ser respondido. Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, nós já realizamos algumas investigações, alguns estudos científicos tentando abordar esse tema. Eu vou deixar esses estudos, além dos estudos que eu vou discutir no vídeo de hoje, todos esses estudos disponíveis no nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo e deixo esse convite para vocês acessarem e participarem do nosso canal no Telegram. Todos os artigos estarão então disponíveis para vocês. Tá, professor, mas qual é a melhor ordem? Aeróbio mais força ou força mais aeróbio? Infelizmente, essa resposta não é fácil de ser dada. Nós temos que analisar alguns fatores e é muito importante considerar esses fatores porque eles vão impactar diretamente no resultado dessa combinação de estratégias de treinamento físico. O primeiro fator é: qual é o objetivo do treinamento físico? É desenvolver ganho de força, é desenvolver capacidade aeróbia, hipertrofia ou ainda emagrecimento? Então, qual é o objetivo do processo de treinamento? Então, esse é um primeiro ponto que é fundamental de ser considerado. Segundo ponto, qual é o nível de treinamento do indivíduo? Então, ele é um indivíduo iniciante, ele é um indivíduo moderadamente treinado, ele é um indivíduo treinado ou ainda ele é um atleta de elite. Esse é um outro aspecto que, sem dúvida, vai influenciar diretamente nos resultados do treinamento físico. E, por fim, quais são as estratégias que serão utilizadas para o treinamento da força e quais serão as estratégias utilizadas para o treinamento da capacidade aeróbia? Então, esses três pontos, antes de mais nada, precisam ser considerados para tomar a decisão de qual será a melhor ordem de execução dos exercícios, ou aeróbios ou exercícios de força, dentro de uma mesma sessão de treinamento. Mantendo a tradição do nosso canal, eu vou agora apresentar um estudo científico. Esse estudo estará disponível no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só entrar lá no nosso canal do Telegram e todos os artigos dos nossos vídeos estarão disponíveis lá.
Bom, nesse artigo, então, que foi publicado em 2018 no Journal of Sports Science, que é uma revista extremamente renomada na área das ciências do esporte, teve como principal objetivo justamente responder esse questionamento do vídeo de hoje. Para quem ainda não está familiarizado com os diferentes tipos de pesquisa científica, o artigo de hoje é classificado como meta-análise. Mas o que é isso? A meta-análise é um agrupamento de estudos originais. E qual é a grande vantagem que nós temos na meta-análise? A meta-análise, ela agrupa os indivíduos em duas condições. Então, esses indivíduos que participaram de diversos estudos originais com amostras limitadas, de 20, 30 indivíduos, eles são agora separados em condição experimental A ou condição experimental B, e aí nós temos duas situações onde o N amostral, o tamanho da amostra, é muito maior em comparação a um único estudo original. Então isso confere uma robustez na conclusão dos resultados. Então essa é uma grande vantagem da meta-análise. Os autores, eles primeiro fazem um apanhado da literatura e com base em critérios rigorosos de qualidade selecionam os estudos mais relevantes e aí com esses estudos em mãos, eles agrupam os indivíduos em função da resposta que eles querem fornecer. No nosso caso, no caso específico de hoje, nós temos ali o aeróbio sendo realizado antes ou o treinamento de força sendo realizado antes. E aí nós teremos então os resultados no próximo slide. Vamos agora analisar os resultados referentes ao ganho de força que nesse estudo foi avaliado por meio do teste de 1 RM, de uma repetição máxima. Mas antes de analisar os resultados, vamos entender como eles são apresentados na meta-análise. Uma figura muito recorrente nas meta-análises é o forest plot, que é essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, qual é a primeira informação muito importante dessa figura? É a linha laranja destacada no centro, que é a linha do efeito nulo, é o zero. É o ponto no qual nós não conseguimos encontrar nenhuma vantagem de uma estratégia, de uma intervenção em relação à outra. No nosso caso, de um lado nós temos a execução do exercício aeróbio antes e do outro lado a execução do exercício de força antes. E aí o que nós devemos também nos atentar em relação a essa figura? Nós temos linhas horizontais ali, com uma figurinha, com um quadradinho no centro. Essa figurinha, esse quadradinho, ele representa o valor médio do grupo de indivíduos que foi avaliado em cada um dos estudos. Então, cada linha representa um estudo. E nós podemos notar que a maioria dos quadradinhos está deslocado para o lado da execução do exercício de força antes. E mais importante de tudo, aquela figura lá embaixo, que é o losango, representa o agrupamento de todos os estudos que foram investigados nessa meta-análise. E nós podemos notar que esse losango ele está descolado da linha de efeito nulo, puxando então para o lado da execução do exercício de força antes e então comprovando a vantagem de realizar o exercício de força antes quando o objetivo é ganho de força.
Então, essa é a primeira conclusão desse estudo. Essa segunda figura que vocês estão observando aqui embaixo é um forest plot que agora tem como objetivo demonstrar os resultados em relação ao desenvolvimento do VO2 máximo, que vai ser utilizado então como um indicador da capacidade aeróbia. E o que nós podemos observar agora de novo aqui no forest plot é a linha central do efeito nulo, do efeito zero, e, mais importante de tudo, que o losango, que representa o agrupamento de todos os estudos originais que foram avaliados nessa meta-análise, o losango está cruzando a linha do efeito nulo. E o que isso significa? Isso significa que não há um benefício claro de uma intervenção em relação à outra. Ou seja, para o desenvolvimento de capacidade aeróbia, a ordem parece não ser um fator determinante. E isso é o contrário do que nós observamos para o desempenho de força. O ganho de força foi sim influenciado pela ordem, e a ordem que mais beneficiou aí o ganho de força foi realizar o treinamento de força antes do que o treinamento aeróbio. Então, esses são os dois principais resultados dessa meta-análise. Antes de concluir, então, o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de deixar mais duas indicações de leitura para vocês. Esses artigos estarão disponíveis na íntegra no nosso canal do Telegram. Mas antes disso, também eu queria pedir para você que está assistindo o vídeo até agora e que curtiu esse vídeo, que você deixe aí o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você comente. Deixando o seu feedback, eu vou saber se vocês estão gostando dos vídeos e vou continuar a produzir esse conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Bom, esse artigo de 2022 investigou a questão do ganho de força, mas também do ganho de hipertrofia, focando principalmente em indivíduos iniciantes e indivíduos moderadamente treinados. E eles acharam uma conclusão muito interessante. A ordem dos exercícios não afetou de forma significante o ganho de força e o ganho de hipertrofia. Mas dá uma conferidinha lá no estudo na íntegra que vocês vão poder então tirar melhores conclusões. Outro ponto muito interessante desse artigo de 2022 é que ele citou um artigo da minha coautoria. Eu vou deixar também esse artigo disponível para vocês acessarem. E por fim, nós temos um artigo publicado em 2021 que trata da questão do nível de treinamento. Como o nível de treinamento pode afetar de forma diferente as respostas relacionadas à combinação do exercício aeróbio com o exercício de força e como é importante considerar então a questão do nível de treinamento. Essas leituras são leituras complementares para o vídeo de hoje. Concluindo então, a ordem dos exercícios parece afetar negativamente o ganho de força, principalmente quando os exercícios aeróbios são realizados antes dos exercícios de força. Então, se o objetivo é ganho de força, o treinamento de força deve preceder o treinamento aeróbio. Já quando o objetivo é desenvolvimento de capacidade aeróbia, a ordem dos exercícios parece não influenciar essa capacidade. Então, tanto faz quando você tem o objetivo de desenvolver capacidade aeróbica. E quando a finalidade do programa de treinamento físico
é aprimorar a aptidão física relacionada à saúde. Existe uma ordem preferencial? Devo executar o aeróbio antes ou a força antes? Nesse contexto da saúde, da qualidade de vida, na minha opinião, tanto faz. Nós podemos aí escolher a ordem que seja mais conveniente. Isso se deve ao fato de que nesse cenário não há uma necessidade de desenvolvimento máximo da força, muito menos desenvolvimento máximo da capacidade aeróbica. O indivíduo apenas busca uma melhoria da sua condição física, da sua aptidão física, para desempenhar as atividades da vida diária e manter a sua qualidade de vida. Então, nesse contexto, eu não vejo necessidade ou não vejo como uma prioridade determinar uma ordem específica de execução das estratégias de treinamento. Bem, quem curtiu o vídeo de hoje, eu vou pedindo o like, não custa nada você apertar esse botãozinho aí para mim. Compartilhe o vídeo com alguém que possa se interessar e, se possível, deixe um comentário aqui embaixo. O seu feedback é muito importante para mim. Nos vemos numa próxima oportunidade.